este é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos e regozijemos nele. De antemão, abra logo a tua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 6. O presbítero Gabriel deu o pontapé inicial ali com relação à esperança. Então a gente vai estar falando um pouquinho de esperança, no capítulo 6, a partir do verso 12. Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13, aliás, né? A promessa de Deus é imutável. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa, porque as pessoas juraram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Texto, quando Deus nos traz a promessa, nós vemos que estamos vivendo em tempos marcados pela instabilidade emocional, espiritual, social e até religiosa. Nessa fase agora, a gente está vendo os nossos pastores, todos eles indo fazer psicologia. No presbitério já tem 3 psicólogos nessa área, viu, Tiago? Concorrente para você. Mas a gente olha para esse momento, né? Quando o autor ele diz também, muitas pessoas começam bem a caminhada cristã, mas diante das provações, enfraquecem, retrocedem ou desanimam. Ai, irmão, estou tão desanimado. Você conhece aquele crente 6 horas? 6 horas por mim. Ai, não sei, né? Sacode a poeira, irmão, bate o pé, né? Então a gente tem visto isso aí também. Mas o autor de Hebreus, ele escreve exatamente para pessoas crentes, cansadas, pressionadas, né? Tentadas a voltar atrás. Quando a gente olha o texto, né? Então, diante dessa advertência severa, ele levanta os olhos da igreja e aponta para uma verdade consoladora. A nossa esperança não está em nós, mas em Deus, que não muda. Nós aqui mudamos. Então, nesse texto que nós lemos, nesses versículos, nós vamos aqui caminhar nessa noite, né? Que nos mostrando que a fé cristã, ela responde sobre as promessas firmes, garantias eternas de um Salvador que já entrou na presença de Deus por nós. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado, quando ele expirou, rasgou-se o véu do templo. Então, não precisamos mais daquela preocupação. Às vezes, as pessoas acham que esse lugar é sagrado. Não posso. Eu estava numa determinada igreja que eu coloquei, reunião do presbitério, cheguei e coloquei a minha bolsa na mesa. Não, nessa mesa não pode botar a bolsa não, que essa mesa é da ceia. Falei, então como vamos dirigir o presbitério? Tira a mesa santa e traz uma mesa que a gente possa usar. Então, a gente separa as coisas, né? Precisamos ter cuidado, né? Então, a gente olha para esse momento
de nós vermos a palavra de Deus, quando na nossa esperança. Mas eu digo que, eu disse, uma esperança que não fracassa, é a ideia central nós essa noite, pois nós podemos confiar nas promessas de Deus. Então, nós queremos nesse momento, dessa forma, usar como ilustração a figura de Abraão, né? Exemplificar o seu conceito de esperança. E Paulo escreve lá em Romanos 4,18, diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, e assim será a sua descendência. Quando nós olhamos lá para trás, Gênesis 12, quando Deus promete a ele, fala ele, mas Senhor, eu já estou com idade avançada, e Sara também, né? Na história lá que a gente olha, Sara até ri, né? E o anjo, mas ri ela escondidinho, mas o Senhor não é onipotente, onipresente, onisciente, o anjo viu você, riu, né? Aí vai a história, então que você já conhece, só uma ilustraçãozinha, mas também, e Calvino diz que está correto ao dizer que o exemplo de Abraão é considerado, não porque seja o único, mas porque é o mais proeminente que os demais. Irmãos, a promessa foi feita 25 anos depois que ela se cumpriu. Poxa, eu oro há 10 anos pela conversão de fulano, espera, confia, entrega no Senhor, não fique reclamando, não seja o crente 6 horas por mim, dobra o joelho e ora você mesmo. Então eu digo mais ainda, que nós podemos ser contados também os que abandonam a fé, nos versos aqui, quando a gente volta no capítulo 6, dos versos 4 a 8, fala daquelas pessoas que abandonaram a fé, ou que podemos ser contados entre outros personagens de vida confiantes também. Mas para nós nessa noite, o ensino de Hebreus fica, primeiro ensino, Deus deu promessas seguras a Abraão, os versos 13 ao verso 15, promessas seguras. O segundo ensino, Deus nos ensina com as promessas seguras, né? Entendamos isso melhor. Deus deu promessas seguras a Abraão, é o que encontramos nos versos 13 a 15, Deus deu promessa, estou repetindo, né? Segura. A segurança dessa promessa pode ser confirmada a um juramento, quando ele diz aqui, né? Jurou por si mesmo. Nós aprendemos que nós não devemos jurar. Juro pela minha mãe, você está pecando, né? Mas é que foi Deus, jurou por si mesmo, né? E que seu propósito é imutável. Então nós vamos mais ainda, o verso 13 nos diz, pois quando Deus fez a promessa, Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou a si mesmo. Então nós voltamos lá em Gênesis 22, eu farei essa leitura, diz assim, os versos 16, e disse, o Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso, e não me negou, e seu filho será o único filho, juro por mim mesmo, e diz o Senhor, que certamente o abençoarei, e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Hoje, nós ainda queremos, a gente não vai na palavra, a gente quer, será que Deus vai falar comigo hoje? Eu não ouvi a voz do Senhor. Hoje, escutando por aí, o Senhor me falou. Quando o Senhor te falou, sim, qual o texto? Qual o pretexto que fala sobre isso? Tenham muito cuidado. A gente olha mais ainda aqui, né? Quando ele diz, certamente o abençoarei e te multiplicarei. Ou seja, a promessa de bênção e multiplicação, no contexto da vida de Abraão, é a promessa do pacto da graça, da salvação de Deus na sua família. Depois de esperar com paciência, Abraão creu na promessa.
Mas nós vemos mais ainda, irmãos. Eu disse que ele esperou por 25 anos. Foi o tempo, né, que ele teve ali, até o nascimento de Isaac, que está registrado lá em Gênesis 12, de 4 a 21, 5 também, fala sobre isso. 2 décadas e meia esperando para que se cumprisse. Eu disse mais aqui que Deus não trabalha com pressa, mas com fidelidade. Nós temos que entender isso. Às vezes nós citamos hoje de manhã com alegria. A gente, quando ora e vê a resposta, a gente fica feliz da vida. Eu falei do bebê que estava sorrindo na mídia, aí na rede social que vocês colocaram. A irmã colocou, ele sorrindo. É o que estava entubado, eu perguntei pela manhã, né? Então você vê, Deus deu a ciência, a sabedoria aos homens, mas ele disse para nós: batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á. Não fala lá Mateus, ele falando em Mateus? Então, são promessas, né? Então, Abraão, depois de esperar, obteve a promessa. Em tempos de Davi também experimentou algo semelhante, que ele compartilha lá no Salmo 41, esperei confiantemente no Senhor, pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E aqui também, o autor aos Hebreus usa a mesma palavra que aparece, como lá no, eu disse aqui, a palavra grega, que aparece o substantivo lá no verso 12, e depois como verbo no verso 15, nós precisamos imitar aqueles que pela fé, pela longanimidade, né, herdaram as promessas. Aí eu volto de novo no verso 12, quando Abraão aqui, né, depois de esperar, eu já disse que é a mesma palavra, né, lá no grego para nós, mas deixa o grego de lado. Nós não devemos confiar, nós devemos confiar nas promessas de Deus, né, a cada dia e a cada instante. Eu disse que são promessas seguras. Então, que Hebreus vem nos ensinar essa carta, mais ainda, que Deus nos ensina com promessas seguras. Os versos 16 a 20 mostra que a promessa da salvação dada a Abraão é também para nós, gentios, né, fora. Essa promessa rompe o tempo e distância e vem nos alcançando até hoje, e nos alcança para a glória de Deus. Então, Deus nos anima a cada dia com promessas seguras. E Hebreus de novo nos chama a atenção para o juramento, serve de garantia para os pactos humanos, né, que sempre juraram sempre pelo que lhes é superior. Eu, quando criança, eu depois da chuva, eu olhava a chuva, aquele temporal, ficava preocupado, mas quando eu via o arco-íris, não vai chover mais. Então, a promessa lá, a história que a gente aprende lá, ensina as crianças e aprende lá sobre quando Noé saiu da arca, que aparece o arco-íris: eu não destruirei mais a terra com água. Aí eu fico feliz. Mas imagine, depois de tudo isso, já adulto, velho, a água passar por cima da tua janela assim, ó, e você pegar a televisão boiando, doido esperando para ver o arco-íris. E a chuva foi embora, né? Então, são coisas que a gente vê, são promessas de Deus para nós, que a gente guarda, né? Aí, quando mais além, o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Gálatas, ele diz: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhes acrescenta alguma coisa. Gálatas 3,15. Quando a gente fala que a nossa esperança é certa, porque Deus nos trata como crente, juntando as duas coisas, sua promessa e seu juramento. Isso vem para nós, né? Então, no verso 17, por isso, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interpôs um juramento. O verso 17, nós somos identificados como beneficiários, né, dessas promessas, herdeiros dessa promessa. Eu falei hoje de manhã também com relação a isso.
A promessa, eu digo que aliás, ela é alicerçada no propósito imutável de Deus. Ele diz que a imutabilidade do seu propósito. O verso 18 também reforça que tanto a promessa como o juramento de Deus são coisas imutáveis, as quais é impossível que Deus minta, ou sejam quão seguros são as suas promessas com o juramento de Deus. Irmãos, Deus procede assim, assegurando a nossa esperança, né? Primeiro, para nos dar clareza quanto à imutabilidade de seu propósito. Segundo, nos encoraja para que o forte alento tenhamos em nós. Aí o verso 18 também, sejamos firmes e encorajados, né? E a terceira razão que a gente vê também, pela qual Deus nos assegura a nossa esperança como uma promessa, é o juramento que aparece no verso 19, a qual temos por âncora da alma segura e firme. Ele compara aqui a nossa esperança como uma âncora. A âncora, né, os seus irmãos sabem, o navio, tem navio que tem 4 âncoras. Esses navios grandão aí, petroleiros, né, tem 2 na proa e 2 na popa, geralmente, né? E quando você está com uma âncora só, a água faz o que quer com o navio, roda ele, volta, né? Aqui, eu estou trazendo essa âncora como a nossa esperança, né? Da nossa alma, ou seja, a esperança em Cristo funciona como um dispositivo de segurança da nossa alma. Ela impede que a alma seja arrastada para longe, como um barco se desvia da sua rota. Então, a gente tem que olhar para isso. E Hebreus já falou com relação ao perigo de ficar à deriva, lá no capítulo 2, o verso 1. A gente olha, quando fala-se a deriva, eu me lembro um pouquinho da história de Paulo, quando está levado para Roma, que o navio encalha ali na ilha de Malta, o perigo que eles passaram, não teve jeito, mas é um momento também, né? Passou por aquele naufrágio, é picado por uma cobra, esse homem é varão santo, né? Os homens ficaram tudo com medo de Paulo, mas são momentos que a deriva também nesse sentido. Então eu digo que a esperança certa é como uma âncora que mantém a alma protegida e firme. E a quarta razão pela qual Deus assegura a nossa esperança, com promessa de juramento, é que essa esperança, além do véu, onde encontramos nosso Senhor Jesus, mantemos comunhão com Ele. O verso 19b nos fala sobre isso. O verso 20 também refere-se a um lugar mais íntimo, reservado ao santuário celestial. A gente diz que Jesus está lá, como sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu digo que no futuro poderemos morar no céu, como Jesus entrou no céu por nós. João 14, de 1 a 3, nos fala sobre isso. Não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes na causa de meu Pai, credes na casa de meu Pai, que há muitas moradas. Então, ele conclui, né? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estiver, sejais vós também. Mas, e no presente, nós podemos entrar no céu pela oração, pela adoração, porque Jesus já está lá intercedendo por nós. A gente vai olhando a cada dia, a cada instante, né, com relação às promessas. Nós podemos e devemos confiar nas promessas de Deus, né? Então, Abraão, ele foi animado com promessas seguras, mas quanta coisa ele não passou até chegar aquele momento. Teve até que mentir, né? Mas a si mesmo, Deus, ele confiou em Deus e Deus o abençoou, né? A gente pode fazer algumas considerações também nesse momento, né, antes da nossa conclusão, reafirmando que os dois ensinos, quais sejam, Deus deu promessas seguras, e nos anima com promessas seguras também, né? Olhando para as promessas de Abraão, devemos chamar nossa atenção para a necessidade da paciência, né? Talvez com raras exceções, todas as promessas bíblicas cumprem ao longo prazo, e algumas promessas
Deus cumpre ao longo de nossas vidas, né? Eu digo que elas não são herdadas, cumpridas ou desfrutadas no desdobramento de uma relação de aliança. Esse cumprimento dessas promessas demanda paciência, mas nós somos naturalmente impacientes, né? Nós nos entristecemos, nós assim ficamos tristes, né? Entristecemos a Deus, ferindo o nosso próximo, prejudicando a nós mesmos com a nossa impaciência. Eu digo para mim mesmo, né? Quem não é? Somos tomados por sentimentos, nos indispomos, ficamos irritados, murmuramos, como já disse de início, né? Nos aborrecemos de montão por causa da nossa impaciência. Mas nós podemos ver, né? Somos a geração que quer resultados rápidos na vida profissional. Queremos resultados rápidos como na vida amorosa, familiar, né? Eu digo que almejamos satisfação impressionante com os nossos filhos, com a esposa, com maridos, né? Eu digo que amor de micro-ondas, o amor de micro-ondas é diferente do amor de Deus. Que o amor do fogão a lenha, que aquece aos poucos, demanda tempo. E nós às vezes queremos resultados rápidos na nossa vida religiosa. Queremos também o conhecimento da Bíblia, da teologia, da vida ou até dos cursos breves, né? A gente olha mais ainda, né? Nos nossos eventos dominicais, perfeitamente executados, que nos empoderam como leões para vencermos obstáculos e dominar o mundo. Mas nós vemos também, nós podemos confiar, irmãos, tal qual Abraão confiou. Nós podemos confiar no nosso dia a dia. Podemos confiar também que, nesse texto que ora nos ensina, que Deus nos prometeu, Deus jurou, Cristo entrou no Santo dos Santos, nossa esperança está segura. Então nós podemos dizer, mesmo quando tudo parece instável, há algo que não muda. Você tem que ter essa atenção também. Deus é fiel na sua promessa, né? E a nossa esperança não fracassa. A gente olha ainda, se você está cansado da fé, desanimado da caminhada, lutando contra as dúvidas, lembre-se, né, que a sua âncora não está em você, está em Cristo. E a palavra segura, né? Ele chegou ao destino e não voltará, né? E você, nesse momento, nós vemos que no nosso dia a dia, assim, às vezes nós temos que abandonar a nossa incredulidade e crer a cada dia mais. E que nós também devemos confiar a cada instante nas promessas de Deus, fiadas nele, tal qual nós cantamos, né? Firmes nas promessas do meu Salvador. A gente canta com aquela vibração, tem até um andarzinho que a gente faz ele errado, mas às vezes canta, é só cantar, é passar a viver a esse instante. Que o Senhor possa te abençoando, rica e abundantemente, né, nessa noite. Que você tenha, sabendo que a promessa de Deus, ela é imutável para você. Crendo, né, a cada dia mais, Ele poderá aceitar, satisfazendo o teu coração. Mas confia no Senhor, espera no Senhor. Essa é a palavra que nós trazemos para você, para a igreja nessa noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém?